Graça e paz. Vamos estudar a palavra do Senhor falando acerca do portão dourado. O que ele representa para nós, o que suas profecias têm a ver com o tempo ou os tempos do fim e vamos aplicar na nossa vida e também o retorno do Messias, o Messias de Israel, o nosso Cristo bendito. Aqui no livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 43 e o capítulo de número 44, os textos que dão ênfase à narrativa acerca da vinda do Messias e o portão dourado. Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 43, do 1 ao 5, diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel, que vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Capítulo 44 de Ezequiel, versículo 1 e 2, diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, ao qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estarás fechada. Preste bem atenção como é que o texto bíblico está falando. Ezequiel, ele tem a visão da porta oriental do templo. E a porta oriental do templo, na época em que Ezequiel está tendo a visão, ela tinha sido destruída. Por quê? Porque Ezequiel está tendo a visão no rio Quebar, após o cativeiro babilônico, no ano 586, quando Nabucodonosor, com seus exércitos, invadiu Jerusalém e destruiu o templo, que é o templo de Salomão. Então, acredita-se que essa porta oriental, a porta dourada que ele está vendo, é a porta do templo futuro, no caso, a que vai ser reconstruída no período da grande tribulação, através do Tratado de Paz de 7 anos de Daniel 9:27, que é a semana de Daniel, através do anticristo. Então, aqui ele está tendo uma visão do futuro, da porta oriental, que é a porta do leste, que dá de frente para com o Monte das Oliveiras. E aqui no capítulo 44, o Senhor Deus mostra para ele que essa porta do templo, ela vai estar fechada até que o Senhor Deus retorne, porque o Senhor Deus havia estado dentro dela. E como nós vamos saber que o Senhor Deus esteve dentro dela? A Porta Dourada, capítulo 1. Então, dando continuidade, Ezequiel ele tem a revelação dada por Deus que a porta dourada, a porta que aponta para o oriente, para o leste, que dá de frente para o Monte das Oliveiras e estará fechada. No capítulo 44, versículo 2, Deus fala para ele: E disse-me o Senhor, Adonai, Hashem, esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quando você olha na Bíblia Sagrada, aqui no capítulo de número 19 de Lucas, a partir do versículo de número 31, e diz assim, o capítulo 19, versículo 30, perdão, em diante diz, dizendo, Ide à aldeia que está de frente, e aí ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor,
paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, com base nesse versículo aqui, fica claro que esse templo que Ezequiel está vendo é o templo futuro, porque o primeiro templo de Salomão foi destruído, e essa porta dourada, que foi feita por Salomão, que está ali no primeiro século, século X antes de Cristo, ela foi destruída. Logo, ela foi reerguida no ano 444, através de Neemias, mas reformada por Herodes o Grande no século I, já da era cristã, quando Cristo entra no cenário, mas no ano 70, o general Tito, enviado pelo seu pai, o imperador Vespasiano, destruiu Jerusalém e destruiu o templo, e até hoje não tem um templo. Então, espera-se um terceiro templo. Então, após a destruição do templo, essa porta, juntamente, ela já não existia. Então, a partir desse período, a Bíblia, a história conta que Jerusalém ficou sem o templo, mas ficou as muralhas, uma parte da muralha. Então, sabe-se que no decorrer da história, Jerusalém ela foi conquistada por vários povos, foi sendo conquistado por muitos povos daquele período. Também tem um período em que é chamado da Era Bizantina, porque os bizantinos, após vencerem os persas, no ano 639, e através de Flávio Heráclito e Augusto, entraram em Jerusalém e ficaram com a Porta Dourada. A história conta que a Porta Dourada era aberta 2 vezes no ano, no Domingo de Ramos e na celebração da Santa Cruz em março. Mas com a derrota dos cruzados, os turcos otomanos no ano de 1187, tomaram conta lá de Jerusalém. Tão dourado, segunda parte. Então, como estamos falando, Jerusalém, ela foi destruída no ano 70 pelo general Tito, por ordem de seu pai, o imperador Vespasiano. A partir daí o templo foi destruído e ficou o resto das muralhas, porque nem todas as muralhas foram destruídas juntamente com o templo. Então, nesse período, o Império Bizantino tomou conta, veio os cruzados, foram derrotados pelo Império Turco-Otomano no ano de 1187, e a partir dali, no ano de 1520, um grande homem desse período, chamado Sulimã o Magnífico, que veio do Oriente, ele era um califa e sultão do Islã, do Império Otomano. Ele começou a reerguer as muralhas da cidade velha de Jerusalém. E então, essas muralhas são vistas até hoje. Nesse período, através de Sulimã, o primeiro, ou Sulimã para os ocidentais, o Magnífico, reconstruiu ali a cidade, reconstruiu as muralhas, e no ano de 1540 para 1541, ele começa a concluir a reconstrução da muralha, e ele se volta ali para o portão, que é o portão do Oriente, chamado também como Portão Dourado. E ali ele começa a ouvir umas profecias, e essas profecias diz que o Messias, que havia de vir, que é o Messias dos cristãos, e o rei dos judeus, quando viesse para reinar, entraria pelo Portão Dourado, ou pelo Portão do Oriente, fica do leste, de frente para o Monte das Oliveiras. E esse Messias teria que entrar por esse portão para adentrar dentro de Jerusalém, se assentar como rei e reinar para todo sempre. Então Sulimã, como era o califa, era o rei, era o imperador daquela época, e era os otomanos que tomavam conta daquela região, e a sua religião é o Islã. Então, juntamente ele com seus sábios, que ele era um estudioso também das religiões, compreendeu que esse rei era judeu, e ele também
era esperado como Messias dos cristãos, então ele decidiu fechar aquela porta, que é a porta oriental. Ele decidiu bloquear ali para que pudesse se cumprir a profecia de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2, que a porta estaria fechada porque o Senhor Deus de Israel havia entrado nela. E quem entrou nela montado num jumentinho para se cumprir o que está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, versículo 9. Essa profecia se cumpriu, que está aqui. Zacarias 9, versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, Zacarias 9, versículo 9 se cumpriu, como nós lemos ali em Lucas 19, a partir do versículo 30, que Jesus entrou dentro de Jerusalém, partindo dos Montes das Oliveiras. Nesse período ainda, a porta oriental, ou a porta dourada, que dava de frente para o Monte das Oliveiras, ficava aberta, e ele entrou sendo aclamado como rei de Israel, quando eles davam hosanas e jogavam palmeiras no seu caminho. Porta Dourada, parte 3. Então nós sabemos que Sulimã tomou conhecimento de que o rei de Israel, um rei judeu, um Messias cristão, haveria de entrar por aquela porta. Ele mandou fechar o portão dourado, e não somente isso, ainda com medo de que esse rei viesse, por ele ter conhecimento dessa profecia, e esse rei se estabelecesse, acabando com seu califado, com seu descendente, com a sua religião. Então ele também manda colocar ali, naquele local, de frente à Porta Dourada, na parte externa e abrangendo aquela área, um cemitério muçulmano. Por quê? Porque ele sabia que esse Messias, esse rei, também seria sumo sacerdote, um Kohen Gadol em hebraico. Um Kohen, que é um sacerdote, mas ele seria um Kohen Gadol, que é um sumo sacerdote. E como a Bíblia fala que o sacerdote não podia tocar em nada impuro, principalmente em pessoas mortas, como está em Levítico, capítulo de número 21, e também em Números, capítulo de número 19, versículo 11 e o versículo 16. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 11, capítulo 19 de Números. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem imundo, será impuro 7 dias. Versículo 16. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou uma sepultura, será imundo por 7 dias. Então ele sabia que para um judeu, um sumo sacerdote, se tiver algum morto, ele não pode tocar porque ele fica impuro. Então ele mandou colocar ali um cemitério para que pudesse impedir a entrada desse grande rei, desse Messias prometido, o rei dos judeus e o Senhor dos senhores, que é o nosso Cristo Redentor, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Senhor. Então a Bíblia fala que Sulimã mandou fechar, mandou colocar um cemitério ali muçulmano para que ele não pudesse entrar, mas isso não vai adiantar nada, porque a Bíblia fala que o Messias vai chegar. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer como está em Apocalipse 19, versículo 11 diante, quando João diz que vê ele montado num cavalo branco, ele com vestes salpicadas de sangue, olhos como chamas de fogo, na sua cabeça vários diademas, e ele vai vir descendo com seus exércitos montados em cavalos brancos, com a roupa branca pura de linho fino, que são os atos de justiça, e na sua coxa direita vem escrito assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao qual diz que ele, com a espada que vai sair da sua boca, vai destruir o anticristo, a besta e o falso profeta, vai lançar-lhes no lago de fogo e enxofre, seus exércitos vão ser destruídos, e ele vai lá para o Monte das Oliveiras e parar de frente a esse portão que está fechado lá até hoje, e ele vai colocar os seus pés
pés, os seus 2 pés, no Monte das Oliveiras, e quando ele pisar lá, vai haver um grande terremoto, tudo vai ruir, e ele vai entrar, porque não há nada que possa impedir o agir do Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso. Você vai encontrar isso no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, o versículo de número 4. Zacarias, capítulo 14, versículo 4, que diz assim: O Portão Dourado, parte 4, final. Portão Dourado, parte 4. Então sabemos que o Mashiach, Yeshua, vai vir, Jesus, e ele vai vencer e vai pisar onde? No Monte das Oliveiras, de frente ao Portão Dourado, cujo qual vai estar o terceiro templo lá dentro. Ele vai entrar para se assentar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não vai ser aquela porta fechada e nem um cemitério muçulmano, porque o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, não pode tocar em nada impuro. Ele vai pisar e vai haver um terremoto, e esse terremoto vai abrir e vai cair tudo, vai abrir ali uma passagem para que ele possa entrar e se assentar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o que diz livro do profeta Zacarias, o capítulo de número 14, versículo 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Quer dizer, vai ser um terremoto de uma grande proporção. E essa proporção será tão grande que vai abrir para o Oriente, que dá para o Mar Morto, e para o Ocidente, que vai para o Mar Mediterrâneo. E a Bíblia fala aqui, e será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. O que acontece? O terremoto vai ser de uma magnitude tão violenta que vai abranger até os mares. E Yeshua, Jesus, vai derrubar aquele cemitério, vai cair tudo. Esse portão que está ali, o Portão Dourado que está fechado, será aberto, porque ele só vai ser reinaugurado com a entrada do Mashiach, com a entrada de Yeshua, com a entrada de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, depois da batalha de Armagedon, para se assentar no trono e começar a governar no milênio. E detalhe, né? Um arqueólogo, um estudante de arqueologia no ano de 1969, chamado James Freeman, ele estava tirando foto e naquela região, de repente, cedeu tudo e ele caiu num buraco. E quando ele caiu nesse buraco, ele conseguiu ver o arco da antiga porta, ou do antigo Portão Dourado, porque Sulimão Magnífico, ele mandou fazer e usou o antigo Portão Dourado como alicerce para fazer esse outro Portão Dourado e fechar ele. Mas quando Yeshua pisar no Monte das Oliveiras, vindo da batalha de Armagedon, de Har Megiddo, e vencer o anticristo, o falso profeta besta, ele vai pisar lá e vai abrir um vale muito grande, como está em Zacarias 14, versículo 4, e ele vai adentrar lá dentro e vai pairar diante do Monte das Oliveiras. E o interessante, algumas linhas teológicas acreditam que aquilo que está escrito em Lucas 19, versículo de número 39 e 40, quando Jesus entrou lá em Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, por esse portão que existia na sua época, que ainda não estava fechado, que foi reformado por Herodes I ou Herodes o Grande, para agradar o povo judeu como uma jogada política. Então preste bem atenção, ele diz assim, ó, versículo 38, 39 e 40, quando ele entra, está o povo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus, os religiosos daquela época, mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu Yeshua, Jesus. Respondendo ele, disse-lhe, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Os estudiosos dizem que essas pedras que estão ali, que foi colocada por Sulimão Magnífico, estão clamando, dizendo que Yeshua é o Mashiach, que Jesus Cristo é o Messias. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Hashem, em nome de Jesus. Amém.